Olha só esse assunto, um livro que orienta o ensino da matemática para pessoas com deficiência intelectual foi lançado em São Luís. A Társila Castro vai conversar agora com a autora para trazer detalhes dessa obra e também sobre o desafio de tornar a matemática mais inclusiva. Não é isso, Társila? Eu estou curioso aqui para saber. Isso mesmo, Cabalal. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no BDM. O lançamento desse livro foi realizado ontem à noite na Associação Maranhense de Escritores Independentes. A autora do livro é professora e escritora, professora aqui do Departamento de Matemática da Universidade Federal, Kaila Rocha Braga, e ela também é mãe de criança atípica e vai falar para a gente sobre os desafios da inclusão, da educação inclusiva. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mirante. O que é abordado nesse livro Matemática Inclusiva e suas descobertas? Bom dia. O que eu trago aqui nesse livro são os conteúdos como o conjunto dos números inteiros, o módulo de um número e a regra dos sinais, né? Então, inicialmente, fiz uma priorização de conteúdos e trouxe esses conteúdos porque é o primeiro conteúdo que podemos dizer assim que o aluno começa a abstrair os conceitos matemáticos, né? Porque aqui ele se depara no início das aulas com o assunto a regra dos sinais. Então, como ensinar, por exemplo, a regra dos sinais para alguém que tenha deficiência intelectual? Nós sabemos que a matemática ela lida diretamente com raciocínio lógico, né? E a pessoa que tem a deficiência intelectual tem a limitação justamente nessa área, nessa função do intelecto, onde mexe com o raciocínio lógico, com a tomada de decisão, com a resolução de problemas. Professora, a senhora é mãe de criança atípica, a Sofia, que tem síndrome de Down. Para além de ser mãe de criança atípica, esse já era um desejo que a senhora tinha antes, como professora, de trazer um material que pudesse ajudar nessa educação inclusiva? Sempre eu tive o desejo de preparar materiais mais acessíveis, né? Independente de ter alguma condição, uma limitação intelectual ou não. Mas com a chegada da minha filha, só veio a somar, porque eu tinha um conhecimento, né? Aqui eu trago a estrutura de duas teorias, que é o construtivismo e a condicionante, e a partir do momento que eu tive a minha filha, eu comecei a ter um novo olhar, né, da inclusão, e a curiosidade foi aumentando, né, porque eu fui observando o dia a dia dela, como é que ela aprende, né? Então, como é que se dá essa aprendizagem? Então, o que eu trouxe para o livro foi, além do conhecimento das teorias, como eu já citei, essa experiência com mãe, né? Tenho a competência, mas faltava esse outro lado, que é a da experiência mesmo, o observar do dia a dia, como se dá essa aprendizagem em relação a quem tem uma deficiência intelectual. E esses desafios não são só para as mães, para os pais, para os responsáveis dessas crianças atípicas, mas também para os professores dentro da própria escola. Sim, esse é um dos grandes desafios, né? Então, o professor, que a gente chama professor de turma regular, quando recebe um aluno atípico em sua sala, o que fazer? Esse é o grande questionamento, o que fazer quando ele recebe um aluno com uma necessidade especial? Tanto ele quanto o tutor também, né, que a gente observa. São profissionais que precisam de uma ajuda, precisam de um auxílio, né? Então, a gente vem com esse material aqui para estar contribuindo para esse professor em sala, para estar contribuindo com esse tutor que acompanha os nossos filhos em sala. Vamos mostrar um pouquinho desse material, de como ele é didático, e vamos também dar um exemplo aqui na prática? Sim, ele é bastante acessível, né? A gente pode ver aqui desde o tamanho da letra, é uma letra que a gente utiliza caixa alta, né, para facilitar a compreensão da leitura. A gente utiliza de bastante ilustrações, vocês podem observar que nós temos avatares, baseado, né, nos meus filhos e suas coleguinhas. Duas aqui possuem a síndrome de Down, tá? Eles interagem no livro. Aqui a gente traz a característica do construtivismo, porque a gente convida o aluno a construir os conceitos matemáticos, e também a condicionante, porque uma das características deles é a repetição, né? Então, aqui a gente trabalha com reforço positivo condicionante. E, além disso, nós temos, além, né, de ser bem colorido, linguagem simples, mas sem fugir, claro, ao rigor da área de conhecimento, nós temos questões, tarefas a fazer, tanto, né,
com o uso de recursos manipulativos, como também nós chamamos aqui o ícone de desafio, que a gente retira o concreto e deixamos, né, mais abstrato, para ver até mesmo como é que está a compreensão da matemática, né, de acordo com o que foi passado em sala de aula. E essa compreensão pode ser desenvolvida em casa com recursos simples, né? Sim, sim, a ideia também é alcançar os pais. Não precisa ter a formação específica em matemática para acompanhar. Esse material é bastante didático e democrático, né? Qualquer pessoa que queira aprender está aqui à disposição. E, claro, né, vai estar ajudando, sim, mais ainda o aluno que está ali querendo aprender, né? Porque nossos alunos também que têm necessidades especiais, eles querem aprender, partindo, né, do desejo de uma aluna que tem essa limitação intelectual, que eu desenvolvi esse livro. A gente vai dar um exemplo aqui agora para vocês que estão acompanhando a gente sobre o jogo de sinais, né? Isso. Foi um dos assuntos abordados aqui, a regra dos sinais. Então, aqui no livro eu trago a ideia de 2 cartões, um verde e um amarelo, um representando o positivo e o amarelo representando o negativo. Então, aqui fazendo uma analogia, nós temos aqui, né, os retângulos aqui verdes e o amarelo, representando um positivo e um negativo. Qual é a regra do jogo? A gente traz a regra dos sinais como um jogo, né? E a gente sabe que a criança aprende jogando. Então, qual é a regra principal? Um cartão verde, um retângulo verde com um amarelo se anula. Então, nós temos aqui como resultado 0. Então, se eu tenho aqui 2 positivos e um negativo, sabendo que esse se anula, nós temos como resposta, como resultado, um positivo. E um positivo com 2 negativos, um verde com amarelo se anula, nós temos como resultado final um negativo. Então, partindo desse pressuposto, nós desenvolvemos todas as regras dos sinais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Professora, só para finalizar e a gente devolver, eu queria que a senhora falasse do seu objetivo não só de tornar essa matemática mais fácil para essas crianças atípicas, mas o que o livro propõe, que inclusive é pioneiro nessa questão de educação inclusiva. O que a senhora pretende com esse livro? Nós pretendemos, né, porque eu tenho uma equipe que está junto comigo, os revisores que acreditaram nesse projeto, o ilustrador e mais o diagramador. Nós pretendemos que esse livro chegue até as carteiras dos nossos alunos, seja o aluno da escola particular ou da escola pública, né, que atenda a todos. Perfeito. Obrigada pelas informações. Parabéns pelo lançamento do livro, que traz aí toda essa questão da educação inclusiva, muito importante para os pais, para os educadores e que facilita muito. Você quer falar mais uma coisa? Pode falar. Uma mensagem. E que sirva de inspiração para os demais professores, tá? Eu começo com a disciplina mais querida de todos, que é a matemática. E eu digo para vocês, se é possível com a matemática, então é possível com a ciência, geografia, história, português, enfim, todas as áreas do conhecimento. Vocês só vão somar conosco. Obrigada. Mensagem importante. É isso aí, volto com vocês aí no estúdio, Cabalau e Vanessa. Obrigado, Tássia, pelas informações.